Boa noite, queridas chamas gêmeas. Espero que vocês estejam bem. Espero que vocês estejam recebendo esse tanto de informação, de amor, de luz que nós temos recebido esses dias. Como vocês sabem, bem sabem, o nosso propósito e missão, ele vem configurado a partir da nossa data de nascimento, né? Eu nasci no dia 3 de maio, sou do primeiro raio branco, tanto de missão quanto de propósito. E este raio, ele fala exatamente da ascensão espiritual e de se tornar uma ponte, onde você pavimenta o caminho para que outros, muitos tantos, possam passar e se iluminar. Contudo, é você que trafega pelo seu caminho, é você que dá os seus passos, é você que incorpora o seu eu divino. E durante esses dias que estamos aqui convalescendo, antes de mais nada, sejam bem-vindos a esse 16º dia. Aqueles que vão nos escutar no YouTube também, sejam bem-vindos. Essa é a 17ª jornada de alinhamento espiritual e energético. Estamos perto de pisarmos na 18ª jornada, exatamente no dia do portal 1111, o portal das chamas gêmeas. E exatamente, sincronicamente, muito bem arquitetado pelos condutores e mestres que nos conduzem nesse caminho. Exatamente o tempo em que estaremos preparando os 7 corpos para a fusão sagrada, onde estaremos reestabelecendo, realinhando todas as fibras do nosso ser, para que seja possível esta união e esta fusão. Você já se perguntou por que as chamas gêmeas permanecem separadas? Por que as chamas gêmeas? Nós, então, que trabalhamos aqui com tantas duplas, centenas delas, e a gente observa a configuração da vida, a estrutura familiar similar, as aptidões de trabalho, a forma física, a voz, o jeito de falar, tudo com tanta similaridade, numa arquitetura divinamente guiada, as estruturas do DNA, a família que nasceu, tudo pré-ordenado pela luz, para interromper os altares sombrios que estão bloqueando a união das chamas gêmeas. Quando nós falamos em altares, nós precisamos falar do feminino. O feminino divino no mundo espiritual é visto como um altar, um símbolo poderoso, um espaço sagrado, onde as conexões espirituais e o fluxo do amor flui intensamente. Contudo, este altar, ele foi corrompido, digamos assim, e ele vem sendo manchado ao longo
das eras por um espírito que podemos chamar o espírito de Jezabel. Talvez você já tenha escutado este nome. O interessante é que Jezabel, ela foi uma rainha, uma mulher que se dizia uma profetisa, e ela, na verdade, era casada com o rei Acabe, e ela só ensinava enganos para corromper e levantar altares para deuses pagãos, digamos assim. Contando a história um pouco do povo de Israel, né? Esse termo, espírito de Jezabel, apesar dele não fulgurar na Bíblia, ele não aparece na Bíblia exatamente esse termo, o nome Jezabel, ele é citado em Apocalipse como um espírito que deve ser combatido. Quando a gente fala de espírito de Jezabel, quando a gente fala de feminino divino, e quando a gente fala de retornar à nossa divindade sagrada, e quando a gente fala que essas estruturas foram corrompidas por uma consciência da não-luz, que trouxe toda sorte de dores e, de alguma forma, suprimia a força do masculino, porque o masculino precisa do feminino para se conectar com o espírito. Portanto, quando esse espírito ele está vinculado com forças que não estão alinhadas com a luz, e esse espírito, muitas vezes, ele vem disfarçado de culpa, amargura, ciúme, medo, dominação. E, com toda certeza, uma sexualidade pervertida. Isso fez com que, ao longo das eras, por conta deste altar, que é o feminino sagrado, por ele ter sido corrompido, de certa forma, e vem nessa luta de sombra, de dor, houve uma desconexão do masculino com a espiritualidade, com o sagrado. Por isso a gente fala tanto deste acoplamento, por isso a gente fala tanto de voltar a este masculino sagrado. Esse divino masculino, desligado do seu próprio poder espiritual, ele não consegue encontrar o espaço do seu sagrado, porque esse espaço, ele está sombrio, e ele acaba sucumbindo a esses pecados, sendo guiado muitas vezes por vícios, influências negativas, e se torna um masculino vulnerável, não no bom sentido, mas no sentido de fraqueza, de impureza, e preso pela culpa e pela vergonha. Esses altares corrompidos, altares, lê-se o feminino, eles foram transmitidos de geração em geração, sombras, os karmas, com situações muitas vezes de desrespeito entre os casais,
E muitas vezes a gente vai herdando esses altares sombrios e adquirindo uma série de comportamentos que nos desvinculam da nossa divindade. O que o Espírito nos trouxe hoje é que chegou o momento de nós, femininas divinas, como representantes da luz, nos desvincularmos totalmente desse espírito de Jezabel. Desse espírito que ainda corrompe o altar do feminino. E olhando sobre essa perspectiva, entendendo um pouquinho mais, a gente consegue mergulhar na mensagem de Jesus. Quando ele fala, tem que nascer da água. Quando ele fala do novo nascimento. Quando ele fala de nascer de novo. Quando ele fala de se permitir ser purificado por essa luz. E hoje é o dia de nós nos tornarmos livres de qualquer herança sombria que tenha maculado o nosso altar. E juntos nós vamos nos desvencilhar desse espírito e dos altares também sombrios, as chamas gêmeas e o feminino divino. Nós estamos entrando num nível de entendimento dessa conexão muito profundo. Nós estamos começando a caminhar numa nova estrada agora, principalmente para aqueles que estão levando muito a sério o seu processo, estão agora conectados com a força do seu chakra cardíaco. Esse feminino sagrado é muito poderoso. O feminino é muito poderoso. A energia feminina é muito poderosa e ela é usada na nossa sociedade de várias formas estereotipadas e a própria figura da mulher é usada exatamente para perpetuar este altar que ainda está entrelaçado com forças sombrias. E a gente está entrando agora num nível de conhecimento forte. E essa limpeza de hoje, na verdade, é mais do que uma limpeza, é uma interrupção. Nós vamos estar como chamas gêmeas, divinas femininas ou divinos masculinos, não importa. Aquele que estiver desperto aqui, nesta reunião, que somos 121 pessoas agora, às 22h21, nós vamos... Entenda o que vai ser feito. Você não vai desvincular você. Você vai desvincular toda a ancestralidade. Você vai limpar todos esses altares. As chamas gêmeas, elas nascem com essa missão de interromper estes espíritos que vêm governando essa matrix. É um trabalho muito forte e muito determinado hoje da luz. Trazer esse desalinhamento desse espírito e, de alguma forma, a mulher, ao longo das eras, em algumas histórias que a gente vê, ela se torna até como se fosse um agente de desvirtuar o homem. Entenda que não é isso. Entenda que é a força do feminino e que esse altar, estando maculado, ele
promove muitas vezes a queda, porque a energia masculina, ela não tem esse espaço que o feminino tem. Ela não é esse altar. Ela precisa se plugar a um altar sagrado. E um masculino, quando ele está alinhado com a força espiritual do seu feminino harmonizado, ele se torna um homem extremamente poderoso. Podemos lembrar da história, por exemplo, de José no Egito, aquele hebreu que foi vendido pelos seus irmãos e lá foi morar na casa de Potifar. Potifar confiou a ele a governança da sua casa. E a mulher de Potifar conta a história que tentou seduzi-lo por diversas vezes e ele fugia, saía, até que numa determinada vez ele acabou deixando sem querer a sua túnica, mas até isso foi usado a seu favor. Porque a energia masculina, quando ela se abre para a espiritualidade e se diviniza, é um processo de um poder imenso. Por isso que este plano de permitir que toda esta força dessa consciência de Jezabel, desse espírito que vem governando essa matrix, esteja atuando neste feminino e a parte da sexualidade é uma delas. Tem outros. Narcisismo, um excesso de rigidez, muitas vezes um feminismo exagerado. E tudo isso vem por esse espírito de Jezabel. Que nós hoje aqui vamos interromper. Porque isso é parte da limpeza profunda que a luz está promovendo. E o feminino sagrado, você, deusa, um altar sagrado, é quem está propiciando esta competência energética que vai interromper e limpar no espaço-tempo todos esses lugares onde houve a interferência desse espírito. O casamento e a fusão divina entre as chamas gêmeas é algo que se firma no espírito. A união só se concretiza fisicamente quando a conexão espiritual é formada e os altares são limpos e as autoridades, tanto feminina quanto masculina, estão em harmonia. Hoje, você vai limpar o seu altar de toda a influência do espírito de Jezabel, tanto nessa sua persona, nessa sua jornada, quanto em muitas outras, e também atravessando o espaço-tempo da ancestralidade. Ontem,
A cura que foi promovida aqui no 15º dia e o novo ciclo que começou hoje promoveu uma harmonização tão grande que até pessoas que viviam por aí com seus corações partidos receberam a cura. Pessoas que andavam tristes acordaram felizes hoje. O trabalho e a missão das chamas gêmeas é um trabalho muito poderoso, sem holofotes, sem grandes canais, porque a luz trabalha no silêncio do amor, até que vá rompendo com todas essas estruturas que se sentem muito poderosas. Chegou o tempo de interromper o espírito de Jezabel que vem tentando governar este planeta, promovendo homens e mulheres disfuncionais e corrompendo a divindade do ser. E você, como chama gêmea, que conheceu a sua contraparte divina, que chegou nesse ponto de entender que todos os espelhamentos feitos até então foi para dissolver os seus egos, que também estavam alinhados com altares corrompidos. E é a sua divindade que vai espelhar a luz para a sua contraparte divina. Nenhuma outra força é capaz de promover isso. Somente o seu altar, feminina. O seu altar sagrado. Comece a inspirar o prana e se conecte com a deusa que te guia. Como alguns sabem, quando nós, lá em 2019, descobrimos que estávamos vivendo uma conexão de almas e começamos o nosso despertar espiritual, nós encontramos uma deusa divina dentro do nosso quarto. Não através de visualização ou através de projeção, não. Materializado. Nós tivemos essa experiência. E hoje, por 3 vezes, enquanto estávamos recebendo essas informações sobre esse espírito que será interrompido, cancelado da nossa energia, e nós pisaremos numa pureza tão grande que você vai se desconectar da dor do karma hoje. E nós nos lembramos daquela deusa sagrada e do copo dourado que bebemos e de todas as influências amorosas e crísticas que estão conosco, e que o espírito que nos guia é o espírito do amor que foi pregado por Jesus, do qual nós estamos firmes, cada vez mais firmes, em manter a pureza do amor sagrado. Aqueles que participaram da 14ª, não sei se é 14ª ou 13ª jornada da missão 88, acho que é 13ª. A missão 88 é isso, é a missão da sacralidade, da divindade, do infinito poder da luz sobre nós. Se conecte, então, com o seu altar, com a deusa que és. Agora,
faça a seguinte declaração, ou em voz alta ou em pensamento, como você quiser. O altar que me mantinha preso à culpa, vergonha, medo e cegueira foi derrubado no reino espiritual pelo nome de Jesus. Hoje, todos os altares e alianças ocultas foram quebrados em nome de Jesus. Eu estou agora em uma nova linha do tempo, livre do poder das trevas. Estou livre da herança sombria e agora me coloco no trono da graça como um altar sagrado, feminino, divino. Eu estou pronta para limpar os 7 corpos, alinhando-os para a fusão. E para o casamento. Eu me fundo com a espiritualidade maior e ancoro a minha equipe espiritual que rege os meus caminhos, todos eles. Eu estou pronta para manifestar algo sagrado com a minha contraparte espiritual.